O aumento de casos e de mortes por Covid-19 desde a semana passada voltou a preocupar especialistas. São dezenas de covas rasas abertas no maior cemitério do Brasil. Casos de Covid-19 voltaram a subir no Brasil. Mais de 18 mil casos foram confirmados no país. Em várias partes do país, a rede de saúde enfrenta problemas por causa do excesso de pacientes. As internações provocadas pela Covid-19 e pela gripe dispararam nesse começo de ano. Nosso Pequenino Mundo é o livro de estudo do universo. Gostei desse processo. Eu vi uma pessoa na televisão falando das caixinhas de leite que poderia ser feito isso. Eu faço todo o processo sozinha. Eu tiro um dia só para lavar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder. Oi, gente. Oi, pastor. Tudo bom? Vamos lá? Então, bora. Tá pronto. Ações sociais. É um trabalho muito especial porque tem uma essência, né, de uma pessoa que passou pela dor, pelo sofrimento e estava numa situação ainda delicada, né, que exigia cuidados, mas mesmo assim estava ali aberta para se doar. A Emília, ela já conseguiu mobilizar a construção de casas, né, para pessoas sem teto, mas o trabalho que ela faz abre portas e toca o coração que talvez de uma outra maneira não fosse possível, né? Para que, além de prover o pão material, também o coração se abra para receber o pão espiritual. Esse projeto começou quando eu ainda estava no hospital, que eu comecei a pensar o que eu poderia estar fazendo para atender essas famílias. E vendo na televisão, né, lá na minha cama, meu quartinho de CTI, e eu vendo essas coisas, eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando eu saí do hospital e entrou a pandemia, as igrejas fecharam e quando eu retornei, eu disse que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar essas famílias. Eu tinha que atender, eu não poderia ficar dentro de casa. E aí eu tomei a decisão, eu vou para a rua. É um depósito, é só para receber doações. Então eles às vezes chegam e jogam por cima do muro, do portão, jogam as caixas por cima do portão. Levam à igreja também, os vizinhos da igreja também jogam pelo portão da igreja, pelo muro da igreja. E as pessoas, os membros da igreja também levam as caixas de leite. Eu morava num apartamento que às vezes quando eu abri a porta, estava já pendurado uma sacola, já com caixinhas de leite ali.
Então, como você viu, a gente recebe as caixinhas de leite aqui pelo muro, e às vezes você olha o portão ali, está tomado de caixa. Não há mais necessidade de eu ficar pedindo. As pessoas já vêm, já sabem e já jogam. Então eu tenho caixa suficiente para fazer toda semana, fazer um montante. E assim nós vamos. Graças a Deus está tudo dando certo. Então, eu recebo as caixas, abro todas, limpo, lavo e recorto todos, ponho tudo organizado um em cima do outro. E quando eu vou para a máquina, eu já tenho elas todas limpinhas, aí é só costurar. Num dia eu faço 5, 6 caminhas dessas. É muito trabalhosa, mas é prazerosa. Saber que a gente vai atender essas pessoas é muito prazer, que eu sinto de ver. Quando a gente vai entregar uma caminha dessas, a alegria que eles ficam, poxa, não tem preço. Eu posso ficar o dia todo costurando, porque só o sorriso, só ver que ele não vai pegar aquela friagem, isso para mim é tudo. A pandemia para a gente era uma coisa assim, terrível, né? Mas estava no meio daquela situação. E os moradores de rua, para eles não existia, eles queriam o atendimento, eles queriam o alimento, eles queriam a cama, eles queriam a água. E não tínhamos, e nós tínhamos para oferecer para eles. E eles não tinham medo, nós sim tínhamos medo de chegar até eles, mas eles não, recebiam a gente muito bem, porque eles necessitavam até de uma atenção, eles precisavam. E o que a gente resolveu? Resolvemos trazer ele para aqui, para o espaço. E começamos na rua, a gente só entregava o alimento e a gente vinha para casa, não tinha contato com eles. E aqui a gente pensamos o quê? Aqui a gente vamos ter mais contato com eles. Logo depois a gente tem os louvores, a meditação, e logo depois a gente serve o café da manhã. Tem a equipe, a gente trabalha aqui com os 3 ministérios, o Ministério da ASA e o Ministério do Diaconato. E eu com o Ministério da Mulher. Então a gente recebe eles aqui todos os domingos de manhã, com o banho e o café da manhã, o louvor e a meditação. Quando as igrejas fecharam, nós fomos à igreja, nós fomos até eles, nós éramos as igrejas e tínhamos que continuar o trabalho. Jesus disse, ide, e tínhamos que continuar. E se parássemos, ficássemos em casa esperando acontecer, Jesus ia cobrar isso da gente, né? Então fomos para a rua, fizemos esse trabalho, com receio, mas com cuidado, com amor, fomos até o final, estamos atendendo até hoje, né? Às vezes as pessoas falam, mas você foi lá no meio deles, você que fica toda assim, eu fui, não tem problema, eu tinha que ir, eu tinha que fazer a minha parte, estava aqui. Era botar e pronto. E fui atendi. Teve uma criança que veio até a mim, ela me abraçou, perdoou. Falei, Senhor, está nas suas mãos. Mas eu fui. Né? O prazer que elas tiveram de vir, de me abraçar, era assim, como se eu estivesse acolhendo elas. Né? E foi muito bom, para mim foi muito bom. E é bom, é prazeroso fazer o que eu faço. Enquanto eu tiver vida, eu vou fazer, eu vou atender. Nós auxiliamos eles aqui, né, com palestras, acolhimento, a gente doa roupas também, né, e também alguns que aceitam Jesus e a gente acaba ajudando eles a voltarem para suas casas ou então ir para algum centro de reabilitação. Então esse é o nosso papel aqui. Então nós ficamos aqui durante a semana com o Espaço Novo Tempo, onde nós conseguimos ajudar algumas pessoas através de cursos e também de alguns atendimentos com psicólogo, né? E as pessoas acabam vindo achando um apoio aqui no Espaço Novo Tempo. Após esse tempo na UTI, ela, ao sair, o coração dela se encheu de gratidão, né? Ela entendeu como uma oportunidade, ela escolheu, ela fez uma decisão de entender a grandiosidade do que é, né, um Deus cuidar de você em cada situação ali sofrida que ela passou. Então ela sabe o que o morador de rua passa, porque ela passou por um sofrimento e ao sair dali, o coração dela se encheu de gratidão.
né? Ela sabe que não era por ela mesma, né? Ela precisava seguir o que Deus a orientou desde o início, que é se doar independente das circunstâncias. E na psicologia, muitos artigos, muitas pesquisas demonstram, né, que o ato de servir, de se doar, libera substâncias no cérebro, como dopamina, serotonina. Então, quando você doa, quando você entrega, quando você compartilha, o seu cérebro é ativado. Então, você cuida de você também ao se doar. Inclusive, tive até o privilégio de muitos dos jovens irem doar sangue na época que eu estava internado, que me fizeram muito bem. E essas duas jovens, eu considero assim, tenho elas como minhas filhas, porque elas também me demonstram esse amor, essa amizade, um respeito, tudo de maravilhoso, né? Grandes expectativas. A gente começou com uma visita e a gente perguntou se ele queria fazer um estudo bíblico, queria saber mais sobre a gente. A história do irmão Carlos é uma história de muita superação, né? De muita força de vontade. Eu via muita felicidade nas pessoas que frequentaram uma igreja. Eu não fui para a igreja pela dor, eu fui pelo amor. Eu estive internado por vários dias com suspeita de Covid. Nessa internação, eu tive alguma coisa muito sobrenatural para mim. E na visita de um pastor lá no hospital, eu contei para ele. E minha irmã tinha sido escolhida para ser líder Caleb. Então, quando a gente recebeu uma mensagem no grupo dos Calebs, falando de um senhor que a gente não conhecia o senhor Carlos. A gente recebeu uma mensagem no grupo dos Calebs falando que alguém precisava de uma doação de sangue e no sábado pela manhã a gente foi lá. A gente, como a igreja em Pavuna, a gente pegou o metrô, desceu em Botafogo e a gente caminhou até o posto que seria a doação de sangue. Ele foi me visitar outra vez na minha casa e levou duas jovens com um outro jovem que pertenciam aos Caleb. E nessa visita, elas se prontificaram a me dar aula para que eu chegasse ao batismo. Então, a gente resolveu dar esse estudo bíblico para esse senhor, que logo se tornou o nosso amigo Carlos. A história do irmão Carlos é uma história de muita superação, né? De muita força de vontade. É um irmão que teve há um tempo atrás, né, 4 AVCs. Quando veio a questão realmente da pneumonia dele, foi feito um pedido à igreja, né, da doação de sangue. Os jovens se motivaram, foram lá, os jovens do Caleb realmente foram doar sangue, bateram as fotos ali com muito carinho, mas eu acho que os jovens nem conheciam muito bem, foram mais pela causa, né? O Caleb impulsiona os jovens a fazer isso. E aí depois a Esther e a Júlia foram conhecendo, fazendo uma amizade, começaram a ministrar um estudo bíblico ali para o irmão Carlos. E ele fala algo que marca muito, né? Que é a questão de ele ter vindo realmente pelo amor. Ele fala, pastor, apesar de tudo que eu sofri, né? Eu não vim porque Deus me trouxe pela dor, né? Do sofrimento, a doença. Ele fala que ele veio pelo amor. Então, quando os jovens doaram sangue para ele sentiu que realmente isso era muito especial, era muito importante. Comprei uma Bíblia e fui ler. E aquilo que eu consegui ler e entender, que não fazia parte de mim, eu passei a deixar de fazer. É uma experiência única, porque você não só dá, mas você também recebe. É uma coisa de doar si mesmo para aquela missão.
você se encontra com amigos, mas você se encontra consigo mesmo e com Deus. É uma autodescoberta. Então eu acho que, se você nunca tentou, eu acho que vale a pena dar uma chance. É o que eu sempre digo. Deus mandou esses 2 anjos para nos visitar. Eu acho que a alegria desse mundo é bem passageira. Mas a gente tem que, a cada dia, buscar mais a Deus, o mais perto de Deus possível. E eu não queria acreditar que ela tinha sido assassinada, né? Eu peguei, achava que não era verdade. Depois de 5 dias, eu encontrei o corpo dela. Eu tô aqui na casa do Augusto César. Eu tive aqui hoje 9 horas da manhã, que eu vim dar estudo a ele com a irmã Já, Sirene. A gente deu estudo a ele, a casa estava muito suja. A gente tiramos algumas coisas e jogamos no lixo. Eu dei uma varrida aqui na casa, ela ficou dando estudo. Entendeu? Eu perguntei se ele tinha alguma coisa para almoçar, ele falou que não tinha nada. Ele não tem fogão, não tem geladeira, não tem um bujão de gás, não tenho nada. Eu peguei, fiz a limpeza da casa, marquei a faxina para quinta-feira e fui para casa, fiz almoço, preparei e agora vim trazer o almoço e mais uma oração para finalizar. E amanhã de novo estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Movimentos missionários. E aí, quando eu encontrei o corpo dela, eu era uma pessoa que eu bebia muito, né? Eu fiquei muito triste, muito doente, sofrendo muito. E aí, eu bebi um dia muito. E quando eu acordei, ainda estava meio tonta. Eu fui no banheiro, esse dia que eu fui no banheiro, que Jesus chegou perto de mim. Eu senti que foi Ele mesmo. E falou assim: filha, isso é uma vida que você quer para você? Você tá vendo como é que você tá? Você tá vendo como é que tá seu rosto? Aí desse dia em diante, eu parei de beber. Eu falei: Senhor, eu não vou beber mais nunca, porque eu tô sentindo a tua presença. Aí eu parei de beber e falei: Senhor, eu quero trabalhar para ti, eu quero servir o Senhor. Como é que eu começo a te servir? Aí eu não sabia ler, eu não lia nada. Aí eu falei: Deus, como é que eu vou ler essa Bíblia se eu não sei ler nada? Comecei a orar, pedi a Ele que Ele me ensinasse a ler, porque eu queria ler a Bíblia, porque eu queria conhecer toda a verdade. E aprendi a ler, que foi o próprio Deus que me ensinou a ler, que eu não sabia. E hoje eu leio a Bíblia e dou estudo bíblico e leio para muita gente. Louvado seja Deus, né? Eu tenho muita comunhão com Deus. Quando Deus ele diz assim: filha, fala de mim para aquela pessoa ali, que ele vai querer ouvir de mim. Aí eu já vou para a pessoa sabendo que a pessoa vai querer. Quando eu digo assim: você aceita tomar um estudo bíblico? Conhecer um pouquinho de Deus, que é muito bom. Quando Deus manda eu ir, todo mundo diz que sim. E eu tenho muita gente querendo tomar estudo, a fila tá grande. Eu saio de uma casa, vou para outra, saio de uma casa, vou para outra, saio de uma casa e vou para outra. Aí comecei a convidar homens, mulheres, gente muito humilde, né? Que eu tenho muita gente que é humilde, eles não têm amor, não tem família, não tem carinho, não tem amizade. Aí eu comecei a chamar, comecei com uns 2, 3. Hoje aqui vem em média de 40 pessoas por dia, quase. Vem aqui, todo dia vem gente aqui. Para estudar a palavra, depois a gente almoça, a gente toma suco, a gente dá risada, a gente se abraça. Quando tem aniversário de a gente faz um bolo, a gente bate um parabéns, a gente se ajunta, eu chamo os irmãos da igreja. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu talento em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. E as pessoas dizem que se sente aqui como se estivesse com a família dele de verdade. Mas eu disse a ele que a gente é família, que Deus criou nós tudo igual, que a gente é família.
que quando a gente não conhece Deus, a gente pensa que a gente não é. Mas depois que a gente passa a ter um conhecimento com Deus, a gente é família. Aí aqui vem muita gente. E aí eu tô feliz vivendo para Deus e todo dia vem gente aqui. Todo dia vem gente aqui orar, estudar a palavra. Hoje já veio. Gente, se apaixone por Jesus, porque Ele é vivo e verdadeiro. Trabalhe para Jesus de todo amor, de todo coração. Que será feliz você e sua casa. E Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Eu tenho 4 anos que eu conheci Jesus. Eu trabalho para Jesus. Não sou empregada, meu marido não é empregado. E nunca faltou nada aqui. Nem pra gente, nem pro povo que vem aqui. E por média de gente que come aqui, todo dia aqui por baixo, 20, 30 pessoas, mas se alimenta aqui. E Deus não deixa faltar nada. Confie no Senhor de todo o coração. Deus é vivo e verdadeiro. Confie. Amém. Grandes movimentos. O tio Bira é muito querido lá na escola. Ele é o tio que trabalha na cantina e ele teve também a participação dele nesse processo de cura, onde Deus trabalhou através da vida da Raquel. Após esse contato, mais próximo entre professora e mãe de aluno, nós fomos assim criando laços de amizade. Tô pronto. Entre o meio de 2021 e o final de 2021, as coisas foram ficando um pouquinho mais complicadas para mim. Eu fui ficando cada vez mais doente, porque eu já não estava mais dando conta, não estava mais conseguindo controlar as coisas sozinha. Então, eu tive acesso a um livro que foi muito importante para mim. Fala comigo. Eu estou aqui. Eu preciso de ti. Naquele dia, quando ela esteve aqui, nós percebemos, eu e minha esposa, que ela estava precisando de ajuda, entendeu? E o livro pra gente é uma autoajuda. Então, nós entregamos o livro a ela, tá? Eu não esperava ter o resultado que teve, né? Ela hoje está aí prestes a se batizar. Num domingo eu estava muito mal. Foi nesse domingo que eu achei que não tinha mais o que ser feito. Que eu pensei, bem, eu vou esperar morrer. Eu liguei para a professora da minha filha e falei, eu não vou mais levar as crianças, porque eu não consigo. Por favor, avisa a professora do meu outro filho. Ela apareceu aqui, o que para mim foi uma surpresa, porque ela mora bem longe da minha casa.
E eu liguei para a Emiliane, perguntei para a Emiliane se ela poderia ir comigo lá na casa da Raquel, que ela não estava bem. Quando eu cheguei na casa da Raquel, eu fiquei assustada com o quadro que eu vi. A Raquel, ela não tinha semblante de sorriso. E nós começamos a manter o contato, né, através do WhatsApp, visitas. Ela começou a estudar a palavra de Deus e constantemente eu perguntava como ela estava. E fez muita diferença esse apoio. Depois disso, eu consegui buscar um tratamento, comecei com a medicação e passei um tempo sem poder dirigir. E ela vinha aqui, ela buscava as crianças, levava para a escola, depois um monitor trazia ela e as crianças até aqui. Então o apoio que eu tive da escola foi tremendo. Se eu pudesse descrever o que significa para mim quando o tio da cantina me deu esse livro, foi como se Deus estivesse sorrindo para mim. Ninguém pode aceitar uma vida de anonimato tão absurda que passe por essa vida sem deixar marcas dignas de serem seguidas. A responsabilidade de influenciar nosso próximo é nossa. É nosso dever também de impactar a vida de quem vive com a gente. A lógica é que homens de fé produzam homens de fé. Homens apaixonados pela missão gerem outros apaixonados pela missão. A melhor forma de um missionário ser lembrado é que outra geração seja missionária, porque grande é seu nome, e seu nome precisa ser testemunhado.